a palavra do Senhor. Amém, queridos? Amém. Testei esse, dá para usar esse. Glória a Deus. Queridos, recebam todos a graça e a paz do Senhor. Amém? Que alegria voltar à quarta profética mais linda de Brasília. Estar mais uma vez pisando a planta dos meus pés aqui na ICIR, nesse altar que tem vivido um tempo muito precioso da parte de Deus. Eu quero estender a minha gratidão a Deus pela vida do vosso líder, pastor, mentor, sacerdote, pastor Saulo Matos, meu amigo. Que Deus continue abençoando esse lindo ministério que está avançando a cada dia. A sua esposa, pastora Clarinha, que Deus continue abençoando. A todos os obreiros, pastores, toda a igreja do Senhor aqui se sinta abraçada por nós. É uma igreja que nós amamos muito, né? Víamos muito, faz tanto tempo que eu não venho aqui, que quando eu entrei o obreiro me abraçou e disse: pastor, fazia tanto tempo que o senhor não vinha, né? Se for pastor Saulo, me esqueceu. Louvar a Deus pela vida do amigo, o pastor Nielsen Gonçalves, que me acompanha. Eu disse para ele que estaria hoje aqui em Brasília, resolvendo algumas coisas, e à noite estaria aqui. Ele disse: eu vou com você. Eu disse: vai não. E ele disse: eu vou. E veio ouvir a palavra de Deus. Amém? Quantos estão sedentos para ouvir a palavra de Deus essa noite? Nós estamos em uma quarta profética. Eu costumo dizer, pastor Saulo Matos, que em ambientes proféticos toda palavra liberada se torna profecia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: você está numa quarta profética. E você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Oh, glória, eu estou sentindo Deus aqui nesse altar. Queridos, antes de fazer uso da palavra de Deus, eu trouxe comigo alguns materiais. Entre eles eu tenho Bíblias, eu tenho ela com harpa, letra gigante, índice bíblico, marca-texto, toda bem trabalhada para as mulheres. Tenho também as Note, né? Bíblia Note, com a capa bem legal, para você poder também anotar, fazer suas anotações. Você que tem interesse, vai estar ali bem expostas. E alguns livros, entre eles esse que tem marcado é Ansiedade, lutando contra a ansiedade com a palavra de Deus. Se você tem alguém na sua família que tem sofrido com esse mal, você vai presentear, tá bom? Para que ele possa combater com a palavra de Deus esse mal. É do Spurgeon. Tem também comigo os 30 erros que o homem comete, que toda mulher deve saber. E também os 30 erros que a mulher comete, que os homens devem evitá-los. Então, se você desejar, entre outros materiais, como de A a Z, uma enciclopédia bíblica, com a vida de todos os principais personagens bíblicos, comentado detalhadamente, enfim. Vamos para a palavra de Deus. Evangelho de Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8. O Evangelho é de Cristo, quem escreveu foi Mateus. O capítulo é o de número 8, obrigado. Os versículos é de número 1, 2, 3 e 4. Obrigado, meu maestro. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, cante. Estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Oh, glória. Sinto o quê? Na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo, que estás logo ali
na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem. Só por quê? Só porque está que eu não vou naufragar, só porque estás comigo. Eu já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Mestre, vem me ajudar. Mateus capítulo 8, versículos 1, 2, 3 e 4. Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Sei que está projetado aqui, né? O texto bíblico diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu quiseres, oh glória, podes limpar-me. E Jesus, estendendo a sua mão, o tocou, dizendo: eu quero ser limpo. E imediatamente sua lepra foi purificada. E disse-lhe Jesus: olha, não o digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho e mostra-te ao sacerdote, e apresente a oferta que Moisés ordenou, como testemunho para eles. E você diz? E dá um glória a Deus pela leitura da palavra. Me empreste os seus ouvidos. Esse texto, pastora Clara, o Senhor tem feito queimar no meu coração há alguns dias. O capítulo 8 do Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, ele é a continuação dos capítulos de número 5, 6 e do capítulo de número 7. Se você observar o capítulo de número 8, nos seus primeiros versículos, você vai perceber no versículo 1, que o texto vai dizer que Jesus vem descendo do monte. É interessante que o capítulo 5, o versículo de número 1, o texto vai dizer que Jesus sobe ao monte. E o que me chama a atenção é que Jesus não sobe a sós como ele fazia muitas vezes, nem tampouco com os seus discípulos. Jesus vai subir, mas desta vez vai com ele uma grande multidão. E em cima desse monte, Jesus estabelece um lugar de aprendizado. Porque o texto bíblico vai dizer que em cima daquele monte, Jesus começa a ensinar aquilo que intrinsecamente está no nosso coração como o sermão do monte, ou sermão da montanha. Jesus começa a partir do versículo 5 do capítulo 5, falando a respeito das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Jesus então vai ensinar em cima desse monte aproximadamente entre 6 a 8 horas. E cá para nós, a multidão está em cima do monte com Jesus e ela não sai, não se dispersa.
em todo tempo ouvindo, absorvendo, aprendendo de acordo com as suas palavras. O que me chama a atenção é que Jesus está ensinando, Jesus está instruindo, Jesus está pregando. E é um dia inteiro. E o texto vai dizer que essa multidão não esboça reação alguma. Pastora Clara, nós estamos em um ambiente profético, eu repito, e nós já vivemos essa noite aqui uma experiência de ouvirmos algo da parte de Deus e levantarmos a nossa mão, glorificarmos, exaltarmos, enaltecermos. Porque ouvimos algo que vem direto do trono dele. Imagine você que se através de um homem, de uma mulher de Deus que sobe nesse altar e com esse microfone ministra uma palavra ao seu coração, você reage, você levanta a sua mão, você esboça a reação. Imagine você ouvindo Jesus em cima do monte, entre 6 a 8 horas. O que me chama a atenção é que essa multidão aqui não esboça reação alguma. Eles estão ouvindo Jesus, mas estão em silêncio. Aí Jesus, no capítulo de número 7, vai começar a fechar essa mensagem. Os primeiros versículos ele vai olhar para o povo e advertindo eles, ele vai dizer: não julgueis, para que vocês não sejam julgados. Porque com a medida com que vocês julgam, vocês serão julgados. Porque de que adianta você olhar para o argueiro que está no olho do seu irmão sem antes tirar a trave que está no seu olho? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: é melhor você cuidar da sua própria vida do que cuidar da vida dos outros. Acabou, glória, Jesus. Mas vou continuar. Escute, Jesus então encerra aqui o Sermão do Monte. No capítulo 5 ele sobe, mas no capítulo 8, o texto está dizendo no versículo 1 que ele está descendo. Oh, glória! E com ele vem numerosas multidões. É que o texto está dizendo aqui, multidões aqui está no plural e não no singular. Não é uma multidão que vem descendo com Jesus do monte, são grandes multidões. Aí o texto vai dizer que lá embaixo tem um homem que é leproso, que não pôde subir. Mas não pôde subir não porque não tinha vontade, não pôde subir não porque não tinha desejo, não pôde subir não porque não tinha força, não pôde subir não porque não tinha ânimo. É porque ser leproso nessa época era perder privilégios. E o primeiro privilégio que um leproso perdia aqui era o privilégio de estar no seio, no convívio da sua família. Porque logo que se descobria que alguém era leproso, se arrancava de dentro da casa. Não só isso, o segundo privilégio era o privilégio de estar no meio da sociedade. O terceiro privilégio que um leproso perdia nessa época era o privilégio de ser chamado pelo seu nome. Por quê, pastor Miqueias? Porque sempre que o leproso se aproximava de alguém, ouvia alguém se aproximando dele, ele tinha que tocar um sino, pastora Clara, e gritar dizendo: leproso! E todos se distanciavam, todos se afastavam, todos chegavam para longe dele. Só que o que me chama a atenção é que o texto está dizendo que Jesus está descendo. E parece que eu me vejo esse leproso lá embaixo dizendo: eu ouvi as palavras, não pude te adorar aí em cima, mas deixa o Senhor chegar aqui embaixo que eu quero te adorar. Tem alguém lá atrás de mão levantada? Se você pode, uma mão é pouca, levante as duas. Eu vou mexer com você nessa tarde profética. Eu vim pregar nessa noite para quem saiu de casa com vontade de adorar, com vontade de levantar a mão, de abrir a boca e de glorificar a Ele. Se foi assim que você saiu da tua casa, então uma mão é pouca, levante as duas e eu vou te dar 30 segundos para você adorar a Deus. Vai!
Eu estou falando, pastor Nielson, de um Jesus que fala em cima, mas também fala embaixo. Eu estou falando de um Deus que se revela em cima, mas também se revela aqui embaixo. Oh, glória! Jesus estava falando para uma multidão lá em cima, mas agora tem um leproso aqui embaixo que só quer adorar. E cá para nós, ele não vai perder a oportunidade. Lá vem Jesus. Parece que eu me vejo a multidão lhe cercando, porque tanto eu quanto você sabemos que não era tão fácil se aproximar de Jesus, devido à sua fama, de tudo que ele fazia. Você sabe muito bem que um dia, pastora Clara, Jesus está entrando em Jericó e a Bíblia vai dizer que o cego está lá à beira do caminho. Aí Jesus vai passando e ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia vai dizer: e eles repreendiam para que ele se calasse. Você sabe tanto quanto eu que um dia uma mulher que padecia de uma enfermidade há 12 anos, quando ouviu dizer que Jesus ia passar por ali, parece que eu me vejo ela juntando tudo que tinha e dizendo: é hoje, é minha última oportunidade de ir lá e tocar nele, porque se eu tocar nele eu serei curada. Deixa eu dizer algo para você, eu vou profetizar para você agora. Se você tem uma mão levantada para receber, então levante. Deus te trouxe aqui para dizer para você que se você não tocar nele, daqui para acabar esse culto já ele vai passar aqui e vai tocar em você, mas você volta para casa hoje de posse do milagre que você veio buscar. Se tem alguém que recebe essa palavra, segura ela e dá mais um grito de glória. Imagina comigo, lá vem Jesus, a multidão lhe cercando, e o leproso pensando: como é que eu vou me aproximar? Eu não pude subir porque eu sou leproso, não posso me aproximar porque sou leproso. Só que daqui a pouco, parece que eu me vejo ele tocando o sino. E quem estava perto de Jesus saindo, um para a direita, outro para a esquerda, outro correndo para trás, e todo mundo se afastando e gritando: leproso, se afasta dele. Sabe o que é que me chama a atenção, pastor Nielsen? É que quando todos se afastaram, um para a direita, outro para a esquerda, outro para trás, deixaram o acesso livre até Jesus. Gostei do glória, vou repetir, gostei das mãos levantadas. Quando eles se afastaram de Jesus, o caminho, o acesso, pastora Clara, ficou livre para que ele acessasse a ele. Pastor Miquel, não estou entendendo, é simples, eu estou pregando para gente que não entendeu, porque de repente gente que ficava tão próximo se afastou do nada. Eu estou pregando para gente que não entendeu, porque de repente gente que ligava todo dia, que falava todo dia, que dizia que era amigo, que batia no peito, que dizia tamo junto até debaixo d'água, de repente sumiu. Deixa eu dizer algo para você: deixou o acesso mais livre até Jesus. Oh glória! Se não fosse por isso, talvez você não estaria nessa quarta-feira de adoração. Se não fosse por isso, talvez você não estaria aqui de mãos levantadas, de boca aberta, adorando a Ele. Deixaram o caminho livre. Se é para Jesus, mistura com glória a Deus, aleluia, essas palmas. Deixaram o caminho, o acesso livre. Oh, glória. Sabe o que é interessante? É que ele vai se aproximando, se aproximando. Eu imagino alguém de longe gritando: se distancie, se afaste. Jesus é leproso, e acreditava-se aqui que só em estar perto poderia se contrair a lepra. Só que o texto vai dizer que quando ele chega bem pertinho, ele se lança.
E a primeira coisa que ele vai dizer é: Senhor. Oh, glória. Pastor Miquel, o que é que o senhor está dizendo com isso? Eu estou dizendo para você que a primeira coisa que ele faz é reconhecer. Ele está dizendo: tu és Senhor e eu sou servo. Tu és grande e eu sou pequeno. Tu podes tudo e eu não tenho nada. Mas se tu quiseres. Deixa eu ver quem reconhece que Ele é Senhor. Deixa eu ver quem reconhece que Ele é grande. Deixa eu ver quem reconhece que Ele está acima. Salmistas escrevendo a respeito dele vão dizer que ele é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ele se assenta sobre um alto e sublime trono. Mas a terra é o escabelo dos seus pés. Pastor, o que é escabelo? Lá no Nordeste a gente chama de tamborete. Ou seja, teu Deus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que quando Ele quer escorar os pés, Ele puxa a terra, faz de tamborete e coloca os pés em cima. Aí se não entendeu, pastor Saulo, eu vou repetir. Teu Deus é tão grande que Ele está sentado sobre um alto e sublime trono, mas seus pés estão dentro da si essa noite. E se eu fosse você, eu adorava Ele. Aí o outro vai escrever dizendo: ele é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que no meio de inúmeras constelações, Ele chama as estrelas pelo seu. A pergunta é: se Ele sabe o nome das estrelas, você acha que Ele não sabe como você chegou aqui essa noite? Você acha que Ele não sabe como é que está o teu coração? Você acha que Ele não sabe como é que está a sua vida, a sua casa, a sua família? Você acha que Ele não sabe como você entrou por essas portas? Repito, você não sai daqui do mesmo jeito hoje. Qual é o segredo, pastor? Reconhecer que Ele é Senhor. Ele reconhece e adora, dizendo: Senhor, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Sabe o que ele está fazendo aqui, pastor Nelson? Adorando mesmo sem nenhuma motivação. Por quê, pastor? Leproso. Tinha perdido o nome, tinha perdido família, tinha perdido o convívio na sociedade, mas ele está adorando. E adorar quando você tem motivo, adorar quando você está com a conta bancária recheada, adorar quando você está com o carro do ano, adorar quando todo mundo te cerca, isso se chama gratidão. Mas adorar quando você não tem motivo, isso se chama confiança. Vou repetir: adorar quando você tem motivo, adorar quando tudo vai bem, adorar quando tudo está em paz, isso se chama gratidão. Mas adorar quando você não tem motivo, isso se chama confiança. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu estou pregando para gente que veio de metrô, eu estou pregando para gente que veio de Uber, eu estou pregando para gente que saiu de casa hoje dizendo: eu nem vou, eu estou cansado, eu estou aflito, eu estou aflita, angustiado, mas saiu de casa acreditando que através da confiança que você tem nele, Ele pode fazer um milagre na sua. Ele adora. Está todo mundo dizendo: Senhor, se afasta, leproso. E o texto vai dizer: e Jesus estendendo a mão. Tem gente que nem acreditava que Jesus ficaria perto. Agora Jesus estende. Teve gente que olhou para a tua casa e disse: não, ele não, ela não. Jesus vai fazer na vida de todo mundo, pastor Saulo, na vida de fulano, de ciclano, de beltrano, de A, de B, de C, mas na vida dela, eu duvido. Jesus não vai fazer nada, Jesus não vai fazer nada. Aí Jesus olhou para você, gostou de você. Eu sei que tinha gente melhor do que você, eu tinha gente mais capacitada que você, tinha gente que falava melhor do que você, tinha gente que se vestia melhor do que você, mas Ele se agradou de você. Ele olhou para você e escolheu você.
Segura na mão dessa pessoa com carinho, com carinho, com carinho. Eu vou falar que nem o nordestino. Olha na biloca do olho dele e dela e diga: Jesus escolheu você. Fala, diga: Jesus se agradou de você. Aqui, pastor. É Maraçaui. Eu estou sentindo ele na casa. Ele se lança e adora. E Jesus estende a mão e toca nele. A sua adoração, ele diz: Senhor, se tu quiseres. Aí Jesus olhou para ele e disse: eu quero. Você não entendeu, você não entendeu. Jesus olhou e disse: eu quero. Olha para a pessoa que está do seu lado, que veio hoje buscando uma resposta de Deus. Veio hoje dizendo: Senhor, usa o sacerdote, usa o profeta, usa o irmão e irmã, para que a resposta chegue na minha vida. Olha para ele e diga: Jesus mandou te dizer que quer. Fala. Diga para ele: Jesus mandou te avisar que quer. Quem quer agora é ele. Você quis até hoje, você lutou até hoje, você pediu até hoje, você chorou até hoje, você implorou até hoje, bateu na porta até hoje. Só que Jesus te trouxe nessa quarta profética para dizer para você: quem quer agora. Como é teu nome? Essa jovem que está aqui por trás. Estenda suas duas mãos. Coloca a mão na mão dela. Maria Clara, Jesus te trouxe hoje aqui para dizer que está comprando uma guerra por tua causa, entrando numa peleja por ti. Eu sei que você chegou aqui hoje numa batalha espiritual que só Deus sabe para que você entrasse por essas portas. Só Deus sabe como foi que você passou teu dia. Pastor Saulo, eu estou falando diante de uma mulher forte, trabalhadora, que sempre lutou, guerreou pelos seus sonhos. Mas Deus sabe a luta interna que ela tem passado, vivenciado. Só que enquanto eu estava ministrando e olhando para você, o Senhor disse para mim: diga para ela que o Senhor está entrando nessa guerra por ela hoje. Oh, glória! Conte os dias. Eu pedi para ela segurar nas tuas mãos, porque eu vejo um presente de Deus chegando nas tuas mãos e sendo desatado, sendo aberto. O Senhor me trouxe aqui como profeta para dizer para você: hoje eu coloco na tua mão aquilo que há tanto tempo você vem guerreando em oração. A igreja que acredita, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Eu estou sentindo Deus nesse ambiente. Olha para cá, eu me encerro. Eu devolvo o microfone aqui à direita. Jesus estende a mão e o texto vai dizer que ele tocou. Sabe o que me chama a atenção? É que o texto vai dizer assim, que quando ele toca, pastor Saulo, imagina, ele toca e imediatamente. Eu amo essa palavra. Fala comigo: imediatamente, vai. 1, 2, 3. De novo, foi só um ensaio. 1, 2, 3. Imediatamente. Pastor Saulo, eu sei que tem coisa que para Deus fazer é um processo. Passa por um tempo, uma guerra, uma batalha travada. Eu sei que tem coisa que para Ele fazer, o tempo vai passando e a gente começa a orar e perguntar: Senhor, parece que não vai acontecer, parece que não chega nunca. Eu sei que tem coisa que para Ele fazer, passa-se um dia, uma semana, um ano, 10 anos. Parece que não vem, parece que não chega, pastora Clara, parece que não acontece. Só que tem coisa que quando Ele quer, Ele faz
imediatamente. Eu estou sentindo uma atmosfera profética para profetizar. Levante as mãos, levante as mãos. Aquilo que parecia que ia demorar anos para ser construído, aquilo que parecia que ia demorar anos para chegar na tua mão, Deus te trouxe aqui para dizer: eu estou fazendo imediatamente. Sabe o que me chama a atenção? Ezequiel 37, Deus fala com o profeta e diz a ele: profetiza. E Ezequiel vai dizer: e profetizei como que se me deu ordem. Só que eu acho lindo isso aqui, pastor Saulo. Enquanto eu profetizava, o profeta diz, houve um reboliço, e cada osso começou a juntar-se a seu osso. Tem dia que você vem para a quarta profética e o pastor Saulo segura na tua mão e diz: Senhor, vai fazer na tua vida, e faz. Passam-se dias e meses e acontece, mas tem dia, oh glória, tem dia que enquanto ele está profetizando aqui, Deus já está fazendo. O profeta está dizendo: pastor Saulo, Deus nem esperou eu terminar de profetizar para começar a fazer um reboliço, começar a juntar e trazer para perto o que estava fora do lugar. Levante a mão direita, eu vou profetizar. Eu sei que tem quarta que você vem para cá e uma semana, um mês, um ano, oh glória, e o Senhor vai entregando nas tuas mãos. Só que hoje eu vim com a autoridade de Deus para dizer que enquanto você está dentro dessa casa, Ele está fazendo um milagre. Enquanto você está aqui dentro, Ele está fazendo um reboliço acontecer. Enquanto você está aqui, imediatamente esse homem, pastor Saulo, vai se ver limpo da lepra. Aí Jesus vai dizer assim, pastor Nelson: vai e não digas fala para quem está do teu lado: você não vai precisar falar nada. Eita, você não vai precisar dizer nada para ninguém. A pergunta é: ele precisava dizer alguma coisa para alguém? Quem olhava para ele, pastor Saulo, já via imediatamente o seu corpo limpo da lepra, purificado da lepra. Deixa eu dizer algo para você, levante a mão que eu vou profetizar. Por onde você passar, alguém vai ter que olhar para você e ver o milagre de Deus na sua vida. Vou repetir: até quem passar de longe vai ter que ver o milagre que Deus fez. Eita! Você pode ficar de pé comigo?